Mensagem número 13, Boas Obras, baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, onde Jesus diz assim: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E Emmanuel comenta: Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial, apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração, e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Essa última parte aqui da mensagem, ela me lembra aquelas passagens onde Jesus criticava os fariseus, né? Quando ele chamava de hipócritas e dizia assim: vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem, né? Porque, veja bem, Emmanuel fala aqui no final que é apenas quando os outros contemplam as boas obras, ou seja, o bom exemplo, né, daquele que ensina, é que de fato eles têm uma possibilidade de, a partir desse exemplo, se transformarem também, né? E o que os fariseus faziam? Os fariseus tinham um conhecimento intelectual de todo o Antigo Testamento, né? De tudo que os profetas hebreus tinham legado, né? como cultura religiosa para os judeus, mas eles não tinham um cultivo dos sentimentos, como fala aqui Emmanuel, né? Porque tem uma parte aqui da passagem onde ele diz que apenas aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, né? Ou seja, o conhecimento mental e intelectual dos ensinamentos, ele é fundamental como alicerce do caminho, mas ele não, em si mesmo, ele não constitui o caminho, ele não nos leva ao aperfeiçoamento espiritual, né? Ele leva a uma compreensão que é necessária, né, como base para a prática espiritual, né? Ou seja, a partir do conhecimento dos ensinamentos é que a gente vai ter um material sobre o qual trabalhar para aperfeiçoar os nossos sentimentos. Ou seja, na linguagem de Jesus, para purificar o nosso coração, né? Porque ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é Deus, né? Deus, aqui nessa linguagem da mensagem de Emmanuel, é a nutrição da chama espiritual que habita em nós, né? Jesus fala: o reino de Deus está dentro de vós, né? Ou seja, esse reino, ele está dentro de nós em potencial, mas ele precisa ser nutrido para que ele venha a ser realizado, para que ele se torne real, né? E quando a gente fica apenas na superfície dos ensinamentos, apenas
no conhecimento intelectual dos ensinamentos, nós não conseguimos sequer tocar nessa chama espiritual que habita em nós, né? Se a gente usar essa metáfora da chama, é como se fosse assim, uma chama para a qual a gente não fornece combustível, né? Aqueles lampiões antigos que funcionavam a querosene, é a mesma coisa que você ter o lampião, mas não bota querosene, né? Então é por isso que aqui no início da mensagem, Emmanuel vai dizer que a gente não pode apenas achar que unicamente buscando as alturas mentais, que ele chama de alturas mentais, né? Sendo um grande orador que consegue explicar bem os ensinamentos, né? Só isso não vai bastar para que a gente avance no caminho espiritual e, consequentemente, para que possa ajudar outros a avançarem, né? É preciso que a gente transponha, né, essa barreira, atingindo níveis mais profundos, né, da nossa personalidade espiritual. Hoje, esse ensinamento é bem atual, porque nós vivemos hoje numa cultura bastante intelectualista, né? É interessante a gente ver que, por exemplo, Fritjof Capra, que é um físico contemporâneo, né? Ele é físico quântico e entrou em contato com os ensinamentos orientais, inclusive budistas, né? E ele percebeu que as conclusões a que a física quântica está chegando agora são aquelas que já desde 2, 3 milênios atrás, né, esses mestres espirituais tinham chegado também sobre como é que a realidade se constitui, né, como é que, enfim, as coisas funcionam no universo, né? Agora, qual foi a diferença que ele percebeu? É que um físico quântico, ele chega a todas essas conclusões, ele tem todo o domínio mental disso, né? Mas quando ele sai lá do laboratório dele ou da sala de aula dele na universidade, ele volta em casa e ele é a mesma pessoa. Ou seja, ele fica apenas nesse plano que Emmanuel está chamando de as alturas mentais ou o domínio do cérebro. Então, isso é típico da nossa cultura ocidental contemporânea, né? A gente tem uma compreensão intelectual, mas tem uma dificuldade de transpor isso para o nosso cotidiano, para a nossa autotransformação. E os caminhos espirituais são caminhos de autotransformação. Nutrir a chama espiritual que Emmanuel está falando aqui é exatamente conseguir ir além do intelecto, né, e além dos conceitos, e além das teorias, né, e a partir de uma aplicação dos ensinamentos na nossa própria vida, a gente aí vai conseguir fazer isso que Jesus está dizendo aqui na passagem, que é fazer com que brilhe a nossa luz. A luz está dentro de nós, a chama espiritual está dentro de nós, mas para que ela brilhe, ela precisa ser nutrida, e para que ela seja nutrida, nós temos que fazer uma transformação profunda, que aqui Emmanuel está chamando de uma transformação dos sentimentos, né? Então, é muito importante que a gente guarde dessa mensagem, sobretudo levando em conta isso que eu falei agora há pouco, de que a nossa cultura está viciada no intelectualismo, né? Que a gente guarde essas recomendações de Emmanuel quando ele diz que a gente não se restrinja apenas à cultura intelectual, que a gente não se restrinja apenas à frase bonita e correta, e que a gente não se restrinja apenas aquele verbo, né, aquela palavra que inflama, né, que às vezes inflama as plateias, mas não transforma, né? Então ele chama atenção para isso, chama atenção até para que a gente não apenas fique na interpretação eficiente das leis divinas, porque não basta interpretar. O que é preciso? Aplicar. A gente tem que aplicar os princípios divinos. O Livro dos Espíritos, por exemplo, nos legou, né, na codificação, as 10 leis morais. Mas o simples entendimento delas não adianta. É preciso que a gente vivencie cada uma daquelas leis, que a gente contemple repetidamente, para cada vez a gente conseguir aplicar cada uma delas, lei de conservação, lei de destruição, lei de adoração, né, lei de amor, de fraternidade, de caridade, lei de trabalho, lei de progresso, enfim, todas elas, né, a gente constantemente aplique no nosso cotidiano, para que à medida em que a gente for se melhorando, a gente também se transforme num receptáculo mais fiel dessa luz divina, né, que emana dos planos mais altos, mas que só vai ser transmitida através de nós se nosso coração estiver num trabalho de purificação permanente, num trabalho de purificação constante.